Quando você ouve Triângulo das Bermudas, a primeira imagem que aparece costuma ser a mesma. Barcos sumindo, aviões desaparecendo, bússolas girando sem rumo. Quando pesquisadores voltaram a observar a região com instrumentos modernos, não encontraram provas das lendas, mas também não viram um oceano comum. O triângulo começou a mostrar pequenos sinais fora do padrão. Quando falamos em internet, muitos pensam em algo invisível, viajando pelo ar como se fosse mágica, mas quase tudo o que carregamos no celular, assistimos na TV ou enviamos pelo computador depende de uma rede que é bastante concreta, formada por cabos submarinos. Esses cabos atravessam oceanos inteiros e conectam continentes como se fossem artérias digitais. Nesse vídeo, vamos responder a cada uma dessas questões. Capítulo 1. Como um cabo carrega a internet. À primeira vista, um cabo submarino não parece nada especial. Só um tubo grosso e pesado, enrolado em carretéis enormes dentro de navios. Mas dentro dele acontece algo impressionante. Existem fibras ópticas mais finas que um fio de cabelo, responsáveis por levar a internet de um lado para outro do planeta. Essas fibras funcionam como estradas de luz. Cada pulso luminoso que passa por ali é um pedaço de informação. A grande sacada é que esse vidro ultra puro deixa a luz correr quase sem resistência. Resultado, os dados viajam quase na velocidade máxima que a física permite, a velocidade da luz. E não é só um feixe por vez. Dentro da mesma fibra circulam várias cores de luz, cada uma levando dados diferentes. É como transformar uma única estrada em várias faixas paralelas. Essa técnica multiplica tanto a capacidade do cabo que ele consegue enviar trilhões de bits por segundo, o suficiente para transmitir em um único segundo o que uma conexão doméstica levaria anos para baixar. Agora, se compararmos com os satélites, a diferença fica clara. Eles também conseguem levar internet, mas com muito menos vazão. O sinal é transmitido por rádio, que precisa ser dividido entre milhares de usuários, e o caminho é bem mais longo. O dado sobe até o espaço e desce de novo. Parece rápido, mas essa viagem extra adiciona atraso, o famoso lag, que pesa em jogos online, chamadas de vídeo e até em transações financeiras. Nos cabos submarinos, o trajeto é direto, cortando o oceano como uma linha reta entre países. Por isso, os satélites entram mais como complemento. Eles resolvem conexões em áreas remotas, onde não compensa levar fibra. Mas quando falamos de tráfego pesado, streaming, redes sociais, trabalho remoto, negócios globais, não tem comparação. Os cabos são insubstituíveis. E mesmo a internet sem fio depende deles. O Wi-Fi de casa só existe porque um cabo de fibra chega até o roteador. O 4G e o 5G funcionam porque as torres de celular estão ligadas por fibra às operadoras. O trecho final pode ser sem fio, mas todo o resto do caminho é cabeado. Dá para imaginar a internet como um sistema de raízes e galhos. No fundo do mar ficam as raízes grossas, os cabos submarinos que sustentam tudo. Em terra firme, essas raízes viram troncos e galhos que cruzam países e cidades. Lá na ponta estão as folhas, que são as conexões sem fio, chegando aos nossos aparelhos. Cada clique nasce em uma folha,
corre pelo galho, desce até as raízes do outro lado do mundo e sobe de novo até outra folha. Tudo em milésimos de segundo. É essa árvore invisível que sustenta a internet global. E no Brasil, ela encosta no chão em pontos muito específicos. Um deles fica em Fortaleza e é conhecido como a porta de entrada da nossa internet. Capítulo 2. Onde os cabos encostam no Brasil. Se olharmos o mapa dos cabos submarinos, o Brasil tem vários pontos de chegada, mas um deles chama a atenção: Fortaleza, no Ceará. É lá, na Praia do Futuro, que a internet mundial literalmente encosta na areia. Aposto que você já ouviu falar desse lugar pelas suas belezas e seu potencial turístico, mas por baixo da água, o mar quente do Ceará esconde um dos pontos mais estratégicos da internet do planeta. E não é por acaso. Fortaleza está numa posição geográfica privilegiada. É uma das cidades brasileiras mais próximas ao mesmo tempo dos Estados Unidos, da Europa e da África. Essa localização transformou a capital cearense em um dos maiores hubs de cabos submarinos do planeta. Hoje, dezenas de sistemas internacionais chegam ali, conectando o Brasil a 3 continentes. Quando o cabo chega à praia, ele não vai direto para as casas. Antes, faz uma parada obrigatória num tipo de porto da internet, uma estação segura onde o sinal é recebido e testado. Dali, ele segue por cabos subterrâneos até os data centers, os galpões cheios de servidores que guardam o que a gente chama de nuvem. Mas o caminho não acaba aí. Esses data centers se conectam a grandes cruzamentos de dados, os pontos de troca de tráfego, ou IX. Pense neles como praças digitais, onde operadoras e provedores se encontram para trocar informações diretamente sem precisar mandar tudo para o exterior. É isso que faz um vídeo ou um filme carregar tão rápido. O conteúdo já está aqui por perto. No Brasil, o maior desses cruzamentos é o ix.br, que chega a movimentar mais de 40 terabytes por segundo. Um volume absurdo de dados fluindo ao mesmo tempo, como se todo o país assistisse a vídeos em alta definição de uma vez só. Outro ator importante são as CDNs, redes de distribuição de conteúdo. Plataformas como YouTube, Netflix e Spotify mantêm cópias dos arquivos mais acessados em servidores espalhados pelo país. Assim, quando alguém dá play em um filme, muitas vezes esse dado já está guardado em um data center próximo, sem precisar cruzar o oceano. Só quando o conteúdo não está em cachê é que a requisição sobe até a rede internacional, viajando pelos cabos que chegam à Praia do Futuro. Essa estratégia faz com que boa parte da internet que consumimos nem saia do Brasil. Estimativas apontam que 70% a 80% do tráfego já nasce ou é armazenado aqui dentro. O restante, quando precisa vir de fora, encontra nos cabos de Fortaleza a principal porta de entrada. Um exemplo recente mostra o peso dessa infraestrutura. Em 2021, entrou em operação o Ela Link, um cabo direto ligando Fortaleza a Portugal. Antes dele, grande parte do tráfego entre Brasil e Europa fazia escala nos Estados Unidos. Com a rota direta, o caminho ficou mais curto e o atraso menor. Para quem joga online ou participa de videoconferências com a Europa, essa diferença é sentida na prática. Fortaleza, portanto, tem uma importância estratégica e tecnológica para o país que vai muito além do turismo. Mas atravessar o Atlântico com um cabo não é tão simples quanto desenrolar um fio. Como se constrói e se mantém uma linha de fibra que cruza milhares de quilômetros de oceano? Capítulo 3. Como se constrói um cabo que cruza oceanos?
Colocar um cabo de internet do outro lado do oceano não é como passar fio atrás da estante, viu? É uma operação digna de expedição científica. Tudo começa com o planejamento da rota. Engenheiros estudam o relevo do fundo do mar, correntes, áreas de pesca e até risco de terremotos. O objetivo é encontrar um caminho seguro, onde o cabo não fique exposto a riscos desnecessários. Com a rota definida, entram em cena os navios de lançamento de cabos, verdadeiras fábricas flutuantes. Dentro deles, quilômetros e quilômetros de cabo ficam enrolados em carretéis gigantes. Durante a viagem, o navio vai liberando o cabo aos poucos, enquanto sensores e guindastes controlam a tensão e a profundidade. Perto da costa, o processo é mais delicado. Pequenas embarcações levam o cabo até a praia e máquinas especiais o enterram na areia e no fundo raso, protegendo contra âncoras de navios e redes de pescas. Já em mar profundo, o cabo se apoia diretamente no leito oceânico, protegido por camadas de aço e plástico. No miolo do cabo estão as fibras ópticas. Para que a luz não perca essa força durante a travessia, são instalados repetidores a cada 70 a 100 quilômetros. Esses equipamentos ficam encapsulados em cilindros metálicos e recebem energia elétrica enviada a partir das estações em terra. Funciona como uma série de impulsos extras para que os sinais luminosos cheguem com clareza até o destino. A profundidade impressiona. Em alguns trechos do Atlântico, os cabos chegam a mais de 6.000 metros abaixo da superfície. É tão fundo que praticamente nenhuma atividade humana chega até lá. Por isso, a maior parte dos problemas ocorre justamente nas áreas rasas, próximas à costa, onde existem âncoras, dragagem e movimento de barcos. Esses cabos são projetados para durar cerca de 25 anos. Na prática, alguns são desativados antes, não porque quebram, mas porque ficam tecnologicamente defasados. Cada nova geração de cabos oferece muito mais capacidade, então rotas antigas muitas vezes são substituídas por versões mais modernas e rápidas. Mas mesmo com toda essa robustez, acidentes acontecem. Quando um cabo apresenta falha, entra em cena um dos poucos navios de reparo que existem no mundo. Eles usam robôs subaquáticos para localizar a parte danificada, cortam o trecho e içam as pontas até a superfície. Ali, técnicos fazem a emenda com precisão e devolvem o cabo ao fundo do mar. É um trabalho que pode levar dias ou semanas, dependendo da localização. E se um desses cabos se rompe? Vamos ver o que acontece quando a espinha dorsal da internet sofre falhas, sabotagens e como a rede se adapta para não parar. Capítulo 4. Quando os cabos quebram. Quando pensamos no volume de dados que depende dessas linhas, entendemos por que elas são tratadas como verdadeiras artérias digitais do nosso planeta. Mesmo com toda a proteção, os cabos submarinos não são indestrutíveis. Como já te contamos, os riscos maiores não estão nas profundezas abissais, mas perto da costa, onde há maior atividade humana. Quando um cabo se rompe, a primeira consequência não é um apagão global, mas sim um desvio de tráfego. A internet foi projetada para ter redundância. Isso significa que, se um caminho falha, os dados procuram rotas alternativas. Na prática, pode haver lentidão, mas dificilmente o serviço para completamente. No Brasil, essa estrutura fica ainda mais robusta por causa do ix.br, o maior ponto de troca de tráfego da América Latina. Ele conecta provedores em dezenas de cidades e já registrou picos de 40 terabytes por segundo. Resultado? Menos tráfego internacional e uma internet mais rápida. E quando falamos de rotas internacionais, o país também tem opções. Além das ligações tradicionais via Estados Unidos, o país conta hoje com conexões diretas para a Europa e outras regiões, o que garante que, se uma rota estiver com problemas, outra assume parte
da carga. Quando um cabo entra em manutenção, não é só uma questão técnica, é também uma questão estratégica. Cada linha dessas representa bilhões de dólares em dados e conecta economias inteiras. Por isso, quem controla as rotas e os reparos controla, em parte, o fluxo de informação global. É fácil esquecer, mas a internet tem donos, fronteiras e disputas, só que elas acontecem em silêncio, no fundo do mar. A fama sombria do triângulo, o problema antes da resposta. Antes de qualquer explicação científica, o Triângulo das Bermudas já tinha tudo para virar lenda. A área entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico concentra algumas das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do planeta. Qualquer coisa estranha que aconteça ali ganha escala automática. Mais aviões, mais navios, mais gente passando e, inevitavelmente, mais acidentes sendo registrados. Ao longo das décadas, essa combinação de tráfego intenso com histórias mal explicadas criou a imagem de um buraco negro do Atlântico. O mito moderno nasceu no papel. Nos anos 50, jornais e revistas começaram a juntar casos isolados como se fossem parte de um mesmo enigma. Navios encontrados à deriva sem tripulação, aviões que sumiram sem enviar mensagem de socorro, esquadrilhas que desapareceram em treinamento. Um dos episódios mais citados é o Voo 19, uma formação de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que nunca voltou para casa. Essas histórias, empilhadas em manchetes, davam a impressão de que havia algo de especial naquela área do mapa. Com o tempo, a balança virou. Os dados frios começaram a mostrar que o Triângulo não registra mais desaparecimentos do que outras regiões igualmente movimentadas. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que ele é um cenário perfeito para tragédias. Mar raso em alguns pontos, repleto de recifes. Mar profundo logo ao lado, com correntes poderosas. Clima que muda em 1 minuto. Tempestades tropicais que nascem praticamente do nada e a corrente do Golfo, uma verdadeira esteira oceânica capaz de arrastar destroços para longe, muito rápido. Se um navio sofre avaria ali, as chances de deixar poucos rastros aumentam bastante. A partir dos anos 70, cada sumiço virou motivo para teorias cada vez mais ousadas. Portais dimensionais, cidades perdidas, experimentos militares secretos. O que quase nunca entrava na conversa era o básico: erro humano, falha de equipamento, navegação mal ajustada às diferenças entre norte magnético e norte geográfico, estatística pura de um oceano lotado de embarcações. Quando se retira o exagero, sobra um quadro menos romântico, mas bem mais interessante. O Triângulo não é um buraco na realidade, é um laboratório natural de extremos. E é justamente dentro desse laboratório que surgem hipóteses mais sofisticadas para alguns desaparecimentos específicos, desde tempestades perfeitas até fenômenos no fundo do mar capazes de alterar por alguns minutos o próprio comportamento da água. Entre as hipóteses está a presença de enormes reservatórios de gás presos em forma de gelo, algo que, se confirmado e entendido a fundo, pode mudar não só a nossa visão do triângulo, mas o futuro da energia no planeta. A ciência desce ao abismo, o Atlântico que engole sinais. Logo que pesquisadores começaram a medir o triângulo com tecnologia moderna, perceberam algo curioso. O mistério não estava nos desaparecimentos em si, mas no cenário físico onde tudo acontece. O que define a região não é uma anomalia isolada, é um encontro de forças que juntas criam um ambiente imprevisível. Ao invés de repetir a fama sombria, aqui entramos no que realmente importa:
como o oceano se comporta ali. O primeiro elemento é a dinâmica da corrente do Golfo. Essa corrente funciona como um corredor quente que acelera ao passar pelas Bahamas. Ela desloca uma quantidade absurda de calor e água, e pequenas mudanças no seu fluxo podem alterar vento, visibilidade e comportamento das ondas em questão de minutos. Para pilotos e navegadores, isso significa navegar em um mar que raramente está igual ao que estava uma hora antes. Logo acima da corrente do Golfo, massas de ar quente se chocam com bolsões de ar frio vindos do Atlântico Norte. Esse choque gera sistemas convectivos rápidos, tempestades que literalmente ligam do nada. É nessas janelas de poucos minutos que surgem os microbursts ou microexplosões, rajadas violentas que descem como um soco de ar comprimido. São invisíveis até o último momento e capazes de derrubar aeronaves pequenas sem deixar muitos vestígios. Só que a peça que realmente muda o jogo está a vários metros abaixo da superfície. Instrumentos de profundidade revelaram que o triângulo está posicionado sobre um dos pontos sensíveis da grande circulação do Atlântico, o AMOC, a corrente profunda que move calor do sul para o norte e devolve água fria em sentido contrário. É essa circulação que ajuda a equilibrar o clima da Europa, regula tempestades no Caribe e influencia até padrões de seca na África. Nos últimos anos, medições indicam sinais de enfraquecimento no AMOC, e esse é um alerta grave. E como o triângulo fica bem em cima de uma área onde essas mudanças aparecem antes de tudo, ele acabou se tornando um campo de observação privilegiado para mostrar o que pode acontecer com o clima do planeta. Quando colocamos todas essas peças juntas, o triângulo deixa de ser um enigma mágico e vira algo muito mais concreto, um painel de sinais do Atlântico, um lugar onde mudanças discretas ajudam a dar pistas sobre o que pode estar por vir. E é desses sinais que surge o algo que realmente importa, uma força invisível capaz de redefinir o futuro do oceano. Quando o Atlântico começa a perder o fôlego. Até aqui vimos a superfície, um trecho do oceano onde correntes rápidas, tempestades repentinas e contrastes térmicos criam um cenário instável. Mas existe outra história correndo por baixo. Uma história que envolve décadas. Lá nas profundezas, o Atlântico começou a dar sinais discretos de que algo fundamental está mudando. Os primeiros alertas vieram de medições recentes, divulgadas entre 2024 e 2025. Em vez de olhar para mudanças bruscas, os pesquisadores analisaram detalhes quase invisíveis, pequenas alterações na densidade das águas profundas, variações no ponto em que massas frias afundam e leves oscilações na quantidade de calor transportada em direção ao norte. Cada número parece isolado, mas o conjunto contava outra coisa. O oceano estava trabalhando mais pesado para manter o mesmo ritmo. A partir daí, novos modelos começaram a projetar cenários de longo prazo. Um desses estudos, publicado em junho de 2025, simulou o que aconteceria se a circulação profunda do Atlântico perdesse grande parte de sua força. O mapa final parecia um choque. Partes da Europa poderiam enfrentar invernos muito mais rigorosos, com frio intenso e avanço de gelo até áreas que hoje raramente congelam. Ao mesmo tempo, verões mais quentes e secos pressionariam a agricultura, enquanto tempestades no noroeste europeu se tornariam mais intensas. E tudo isso em um planeta mais quente do que hoje. Do outro lado do globo, os impactos seriam diferentes. Na faixa tropical, especialmente perto do Brasil, o deslocamento da circulação profunda mudaria o caminho das chuvas. Pesquisas indicam que essa mudança pode estender secas na Amazônia, reduzir a regeneração da floresta e alterar ciclos que influenciam rios, energia e biodiversidade. É um daqueles efeitos em cadeia que começam no oceano e terminam
no continente. A gravidade desses cenários fez com que o tema saísse do campo científico e entrasse na política. Em 2025, o governo da Islândia tomou uma decisão inédita, classificou a possibilidade de desaceleração severa das correntes atlânticas como uma ameaça à segurança nacional. Para um país cuja estabilidade climática define pesca, transporte e infraestrutura, esse risco deixou de ser apenas uma projeção, virou uma preocupação imediata. É nesse contexto, medições discretas, projeções que mudam modelos e países reagindo, que o Triângulo das Bermudas ganha outra função, não como palco de desaparecimentos, mas como uma zona de observação onde sensores detectam, antes de outros lugares, pequenas oscilações na temperatura, na salinidade e na estrutura das águas profundas. Cada dado coletado ali ajuda a entender se o Atlântico está apenas ajustando seu ritmo natural ou se está realmente mudando de marcha. Quando o algo deixa de ser hipótese e vira consequência. Quando um sistema tão grande quanto o Atlântico muda de comportamento, o impacto não fica escondido no fundo do mar. Ele sobe, distorce o clima, altera rotas de tempestades, bagunça temporadas de furacões e começa a interferir diretamente na vida de quem depende desse oceano todos os dias. Em outras palavras, aquilo que parecia distante deixa de ser uma hipótese acadêmica e vira uma sequência de eventos que já começamos a sentir. O primeiro efeito está no próprio corredor onde o Triângulo das Bermudas se encontra. A corrente do Golfo, essa faixa de água quente que corre como uma rodovia no mar, depende do equilíbrio térmico entre norte e sul. Quando a circulação profunda perde força, essa rodovia pode ficar mais instável. Isso significa mais variação no fluxo, no calor transportado e nas interações entre ar quente e ar frio logo acima da superfície. Para quem navega ou voa na região, isso se traduz em um ambiente que muda de humor rápido demais. Ondas que crescem sem aviso, ventos que giram, tempestades que se formam em minutos. Só que o Triângulo também é o lugar onde outro fenômeno entra em jogo: os hidratos de metano do subsolo marinho. Eles são cristais que aprisionam gás e que existem em vários pontos do Atlântico. Quando a temperatura do fundo do mar muda, mesmo poucos décimos de grau, essas estruturas podem se tornar instáveis. Em condições específicas, parte desse gás pode escapar criando bolhas que alteram temporariamente a densidade da água. Isso não engole navios, mas pode gerar turbulências locais, flutuação anômala e distorções em instrumentos. Algo pequeno, mas que entra na lista de peças do quebra-cabeça. Mas o impacto mais amplo não está na navegação, está no clima global. Pesquisadores já começam a observar temporadas de furacões com comportamento menos previsíveis, ondas de calor que duram mais do que o usual e zonas tropicais que avançam alguns graus para norte ou sul conforme o Atlântico ajusta sua temperatura. No Caribe, episódios de chuva extrema ficaram mais frequentes nos últimos anos. No Brasil, verões com picos de calor e mudança na umidade se tornaram cada vez mais comuns. Esse é o tipo de sinal que ganha importância quando lembramos que parte desses gatilhos nasce justamente no Atlântico Central. Por isso, quando dizemos que o Triângulo das Bermudas esconde algo que pode mudar o mundo, não estamos falando de uma entidade misteriosa. Não, estamos falando de um sistema real, gigantesco e delicado. Um sistema que toca na agricultura, no regime de chuvas, nas cidades costeiras, na pesca e até nas rotas aéreas. E que, se continuar mudando, pode redesenhar a forma como o planeta inteiro funciona. Nos últimos anos, um tipo de embarcação começou a aparecer com cada vez mais frequência nos relatórios de segurança marítima: os narcossubmarinos. Não são protótipos improvisados nem sucatas adaptadas. Muitos deles seguem padrões de construção consistentes e mostram um nível de planejamento que surpreende até especialistas em operações navais.
A Colômbia acaba de bater um número difícil até de imaginar: 270 narcos submarinos apreendidos desde 93. Os dados foram apresentados em uma conferência da Marinha colombiana. A maior parte dessas capturas aconteceu nos últimos 3 anos, justamente o período em que os modelos ficaram mais sofisticados, mais resistentes e, em alguns casos, capazes até de navegar totalmente submersos. É uma frota inteira escondida dentro de um país, construída sem estaleiros formais, sem linhas de montagem visíveis e praticamente sem deixar rastro. Os estaleiros clandestinos funcionam com equipes pequenas, formadas por técnicos que dominam trabalhos manuais avançados. As apreensões mais recentes mostram cascos feitos de fibra de vidro, madeira laminada e resinas, materiais leves e fáceis de moldar. Essas estruturas são montadas em áreas remotas da selva ou manguezais, muitas vezes a partir de peças pré-fabricadas levadas por trilhas ou rios. É um processo simples no papel, mas exige habilidade. Montar um casco inteiro longe da fiscalização sem máquinas industriais não é algo que qualquer pessoa consegue fazer. Os primeiros modelos eram quase experimentais, feitos de madeira revestida de fibra de vidro, com apenas 1 ou 2 pessoas a bordo e autonomia limitada. Mesmo assim, muitos conseguiram cumprir travessias curtas no Pacífico, a região onde essa tecnologia começou a evoluir rapidamente. Em 2023, a Marinha da Colômbia apreendeu um narco-submarino de 30 metros transportando cerca de 3 toneladas de cocaína. Apesar da aparência rústica, a lógica da construção é consistente. Fibra de vidro, resina epóxi e camadas laminadas formam cascos leves e resistentes. Algumas versões já usam estrutura sanduíche, 2 placas rígidas com núcleo de espuma, garantindo rigidez e redução de ruído. Os materiais são relativamente acessíveis, fáceis de transportar e difíceis de rastrear, perfeitos para uma indústria que precisa se mover constantemente para driblar a fiscalização. O ritmo de produção explica a escala das apreensões. A cada submarino interceptado existem outros que completam a rota. A conta do cartel é simples: uma embarcação que chega ao destino paga a perda de várias apreensões. Por isso, oficinas clandestinas trabalham em fluxo contínuo. Enquanto um casco seca, outro está sendo pintado e um terceiro já recebeu motor e tanques. A legislação colombiana, que prevê penas de até 14 anos para quem fabrica ou opera essas embarcações, ajuda a explicar a pressão, mas não freia a produção. O crescimento da frota acompanha um movimento maior. Depois de meio século de guerra às drogas, a Colômbia segue batendo recordes de produção de cocaína. O mercado global, especialmente a Europa e Estados Unidos, alimenta uma demanda que exige barcos cada vez melhores, mais discretos e mais resistentes. E conforme a demanda cresce, os barcos também mudam. Foi nessa corrida por eficiência que nasceu o LPV, a primeira embarcação que realmente colocou os cartéis no jogo das longas distâncias. O LPV, Low Profile Vessel, é o modelo que consolidou a era moderna dos narcossubmarinos. Ele não é um submarino completo, mas também não é um barco comum. Fica naquele espaço estranho em que a maior parte do casco permanece logo acima da linha d'água, quase invisível quando visto de longe. Para as autoridades, esse tipo de embarcação virou sinônimo de alerta. Para os cartéis, virou a ferramenta mais confiável já criada para cruzar o oceano. A estrutura do LPV costuma ter de 14 a 20 metros, dependendo da rota e da carga. O formato é alongado e com bordas baixas, pensado para minimizar a detecção por radar. A cor do casco segue sempre o mesmo padrão: tons de azul, cinza ou verde acinzentado, escolhidos para sumir no reflexo do mar.
O desenho parece simples, mas responde a semanas de teste e erro. Os construtores sabem onde o casco vibra mais, onde a água bate mais forte e qual parte precisa de reforço para não rachar no meio da travessia. Por dentro, o LPV é dividido em 3 espaços básicos. Na parte traseira fica o motor a diesel, barulhento, quente e sempre no limite. No centro, um pequeno compartilhamento onde 4 ou 5 homens se revezam entre pilotar, descansar e tentar se manter lúcidos no calor sufocante. Na frente, a carga. Toneladas de cocaína embaladas em blocos perfeitamente empilhados para manter o equilíbrio do barco. Nos casos já documentados, esses compartimentos chegam a carregar de 5 a 8 toneladas por viagem. Navegar dentro de um LPV é uma experiência quase sempre descrita como brutal. As temperaturas chegam a níveis insuportáveis. O ar é abafado. A vibração do motor entra pelas paredes de fibra de vidro. Os homens dormem pouco, comem o mínimo e fazem turnos de vigilância para acompanhar o rumo do barco com bússola ou, em modelos mais novos, pequenos GPS escondidos. Se a polícia chega perto demais, existe um último recurso: abrir a válvula de inundação. O LPV normalmente navega na superfície, mas com essas válvulas abertas, ele enche de água e afunda em poucos minutos, levando a carga junto. Mesmo assim, o LPV costuma vencer mais do que perde. Uma razão clara é a autonomia. Esses barcos podem navegar por semanas, dependendo do tamanho do tanque. Outra é a discrição. Do alto, passam facilmente por restos de embarcação ou por qualquer detrito arrastado pela corrente. E no meio do Atlântico, isso é praticamente invisível. Nos últimos anos, essas embarcações passaram a cumprir rotas que antes pareciam impossíveis. Alguns narcos submarinos partiram da Venezuela ou até do Brasil e cruzaram todo o Atlântico até a Península Ibérica, onde foram apreendidos com mais de 1 tonelada de cocaína a bordo. Mas, apesar desse sucesso, o LPV também tem limites. Ele ainda depende da superfície. Ele ainda é visível, mesmo que pouco, e essa vulnerabilidade abriu espaço para o próximo passo da evolução. Modelos capazes de mergulhar parcialmente e desaparecer por longos períodos. Os snorkel submersíveis nasceram de uma pergunta simples: como esconder um barco inteiro sem transformá-lo em um submarino militar? A solução foi reduzir tudo ao mínimo visível. A embarcação navega quase toda submersa. Para quem está acima, só aparece um tubo fino, o snorkel, que dá ar ao motor e libera a exaustão. Esse tubo é tão discreto que, visto de cima, dificilmente se destaca como algo mecânico. De longe, o snorkel não tem uma forma reconhecível. Ele se mistura com ruídos da superfície, espuma, reflexos, ondas quebradas, e vira apenas um detalhe que o olho ignora. O casco estreito e escuro submerso logo abaixo elimina quase toda a assinatura no radar. O motor, que seria o ponto mais óbvio de detecção, opera mais protegido, com ruído e calor bem menos perceptíveis. Por dentro, o espaço continua apertado, mas mais organizado do que nos LPVs tradicionais. Alguns modelos apreendidos trazem pequenas câmeras presas na ponta do snorkel, transmitindo para telas simples dentro da cabine. A tripulação trabalha com instrumentos básicos: bússola, rádio de curto alcance e, às vezes, um GPS portátil escondido para não deixar rastro. Todo centímetro é aproveitado para o essencial: combustível, motor e toneladas de carga. O dado mais inquietante é este: praticamente nenhum snorkel submersível foi capturado em mar aberto. As autoridades encontram esses barcos em terra, em galpões improvisados, estaleiros escondidos ou pontos de montagem na beira de mangues. Isso sugere uma taxa de sucesso muito alta. Se não aparecem durante as rotas é porque chegam ao destino, e cada
travessia concluída representa milhões de dólares em lucro. Nos últimos anos, porém, surgiu algo ainda mais ousado, versões que nem precisam de tripulação. Em 2025, a Marinha colombiana apreendeu um modelo autônomo equipado com câmeras, antenas e até conexão via satélite, capaz de navegar sem ninguém a bordo. Para os cartéis, isso elimina o risco de captura da equipe e deixa a missão ainda mais difícil de rastrear. Para as autoridades, é um sinal claro de que a tecnologia está correndo na frente. Mas, mesmo com esses avanços, os snorkels submersíveis continuam presos ao mesmo ponto fraco, o motor a diesel. Ele esquenta, vibra e pode denunciar a posição se a patrulha estiver perto o suficiente. A solução encontrada pelos construtores levaria a um salto silencioso na evolução, o primeiro submarino elétrico. O submarino elétrico é o tipo de embarcação que só existe porque tudo o que veio antes tinha um limite. O diesel faz barulho, o snorkel submersível ainda precisa respirar. Então os construtores buscaram um caminho mais radical, tirar o ruído da equação. E o resultado foi um barco que parece um casco flutuante cheio de baterias, lento, silencioso e pensado para entrar em cena apenas no trecho final da rota. A forma como ele viaja costuma confundir quem vê pela primeira vez. O submarino elétrico não cruza o oceano sozinho, ele vai puxado por outra embarcação, geralmente um barco simples, que não atrai atenção. E claro, quem conduz o barco principal sabe exatamente o que está puxando. Eles usam cabos longos, muitas vezes submersos, para que os submarinos viajem abaixo, quase escondidos. Para o radar aparece só o barco principal. Para quem está no ar, é só mais uma embarcação comum no meio do oceano. O fantasma está atrás, preso como uma carga que ninguém nota. Quando a rota chega perto do destino ou quando aparece risco de abordagem, o tripulante do barco solta o cabo. A partir desse momento, o submarino elétrico funciona como uma peça independente. Ele percorre poucos quilômetros bem devagar, mas com a vantagem de quase não emitir calor ou vibração. É o suficiente para entregar a carga na costa, encontrar outro barco menor ou simplesmente largar o material em um ponto combinado. Um dos modelos apreendidos em 2020 ajuda a entender essa lógica. Tinha cerca de 12 metros e um conjunto de baterias que ocupava quase todo o interior. Não era um veículo de longa viagem, era um veículo de último trecho. Era como se a travessia inteira existisse apenas para colocar aquele submarino silencioso no lugar certo, na hora certa. Assim como já acontece com alguns snorks submersíveis, esses modelos elétricos quase nunca são vistos em operação real. Eles aparecem em teste, em construção ou simplesmente abandonados, o que levanta a suspeita de que os que realmente são usados estão passando sem serem detectados. A cada ano, os cartéis vão ajustando uma peça, depois outra, até que, de repente, surge algo novo que muda o jogo. E os submarinos elétricos são exatamente isso. Uma peça nova, silenciosa, imperfeita, mas que já aponta o rumo das próximas rotas. Os primeiros computadores foram criados ali por volta dos anos 1940-50, certo? E se eu te falar que um computador muito mais antigo que esses foi encontrado? O naufrágio. Nossa história começa há mais de 2.000 anos, em algum ponto do grande mar Mediterrâneo. Imagine um navio mercante grego carregado de riquezas, não apenas ouro ou moedas, mas o que na época representava o verdadeiro luxo, estátuas de bronze e mármore, vasos finamente trabalhados, bases ornamentadas e o melhor da arte e da engenharia da Grécia Antiga. Era o tipo de carga que provavelmente ia ser entregue a um comprador importante, um governante ou até mesmo um templo. A travessia marítima parecia seguir o curso normal, até que, próximo à ilha de Antiquitera,
uma tempestade se formou. Ondas gigantescas, ventos violentos e o mar enfurecido não deram trégua. Não importava quão experientes fossem os marinheiros, naquela noite, a natureza mostrou toda a sua força e o navio não resistiu. Em questão de horas, a embarcação afundou, levando com ela toda a tripulação e toda aquela carga valiosíssima. Lá no fundo do mar, o silêncio e a escuridão se tornaram os guardiões desse tesouro que permanecia intocado por séculos. O naufrágio se transformou em lenda. Pescadores e navegadores passaram a dizer que a região era perigosa, cheia de correntes traiçoeiras, mas ninguém sabia com certeza o que estava no fundo daquele trecho do mar. Até que, no início do século XX, a história ganhou um novo capítulo. Um grupo de mergulhadores de esponja da ilha Simi, que são acostumados a explorar as profundezas buscando esse recurso natural, encontram mais do que poderiam imaginar. Entre corais e formações rochosas, eles viram algo que não parecia vindo da natureza. Formas esculpidas e fragmentos que lembravam partes de estátuas. Quando chegaram perto, perceberam que estavam diante de um verdadeiro tesouro arqueológico. O que eles encontraram ali era de tirar o fôlego. Estátuas de bronze e mármore, vasos quebrados, mas ainda belíssimos, bases ornamentadas, uma cena congelada no tempo, preservada pela água salgada. No meio de tudo isso, tinha um objeto que à primeira vista não chamava tanto a atenção. Parecia algo como um bloco de bronze corroído, irregular e coberto por incrustações marinhas. Parecia até sucata, mas aquele bloco era tudo menos lixo. Os mergulhadores, sem imaginar a importância dele, levaram a peça junto com os outros achados para a superfície. Toda a carga foi enviada para o Museu de Atenas, que começou a catalogar tudo e estudar todos aqueles objetos. E foi aí que os especialistas, que achavam que estavam lidando apenas com obras de arte antigas, foram surpreendidos. Quando foi seco e limpo, aquele bloco que parecia sucata perdeu as camadas de corrosão e revelou algo que ninguém esperava encontrar em um objeto com mais de 2.000 anos de idade. Engrenagens, rodas e inscrições misteriosas. Aquilo não era apenas um pedaço de metal antigo, era parte de uma máquina. E não era uma máquina qualquer. Não. Aquele objeto estava prestes a mudar para sempre o que a ciência sabia sobre a tecnologia da Grécia Antiga. Com o artefato agora sob os cuidados do Museu de Atenas, o próximo passo era tentar entender o que exatamente tinha sido resgatado do fundo do mar. Os primeiros especialistas que se debruçaram sobre aquele bloco corroído ficaram intrigados com o que viam. Depois de limpar camadas milenares de bronze envelhecido, eles conseguiram identificar engrenagens, rodas dentadas e inscrições quase ilegíveis. O arqueólogo grego Valérios Stais foi um dos primeiros a arriscar uma interpretação. Ao observar a precisão das peças e a presença de engrenagens interligadas, ele sugeriu que talvez se tratasse de um relógio antigo. Mas essa hipótese esbarrou em um fato incontornável. Relógios mecânicos com engrenagens como aquelas só foram inventados mais de 1.400 anos depois na Europa renascentista. Se aquilo fosse mesmo um relógio, seria preciso reescrever boa parte da história da tecnologia. As inscrições gravadas no bronze chamaram ainda mais a atenção. Eram palavras em grego antigo, um pouco corroídas pelo tempo e pela ação do mar. Para decifrar o que estava escrito, foi preciso convocar especialistas na língua e em epigrafia. O epigrafista austríaco Adolf Wilhelm foi um dos que se debruçaram sobre cada fragmento usando lentes de aumento, luzes inclinadas e uma paciência quase infinita. Aos poucos, letras e palavras começaram a surgir. Entre vários trechos desconexos, foi possível ler algumas expressões, zodíaco e mês egípcio. Surpreendente, não? Essas descobertas mudaram completamente o rumo das investigações. Depois delas, já não se falava mais em relógio. Agora,
A hipótese mais forte era de que aquele objeto fosse um astrolábio extremamente avançado, capaz de mapear e medir a posição dos planetas. Um astrolábio que transformava o céu em uma grande engrenagem e permitia que alguém previsse a dança dos corpos celestes com a rotação de uma manivela. Essa teoria já seria incrível por si só. Mas logo ficou claro que não se tratava disso, não. Os estudiosos perceberam que tinham diante de si uma máquina capaz de fazer cálculos. E mais, que ela seria capaz de fazer previsões a partir de dados inseridos manualmente. Aquele objeto não era decorativo, nem um relógio, nem um astrolábio. Era o computador mais antigo do mundo. Tá curtindo? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, viu? Quando falamos de computador, não estamos falando de telas, cabos e processadores, mas sim de algo muito mais essencial. Computador é uma máquina que recebe uma informação, processa internamente e entrega um resultado. Hoje, fazemos isso com eletricidade e circuitos, mas naquela época isso era feito com rodas e eixos. Voltando ao nosso objeto misterioso, ele logo recebeu o nome de Mecanismo de Antiquitera, em referência à ilha grega perto de onde ele foi encontrado. O que os cientistas perceberam é que, girando uma manivela no mecanismo, era possível inserir um dado, como por exemplo uma data, e a máquina, por meio de seu sistema mecânico, devolvia outro dado, como por exemplo a posição dos planetas e a previsão de um eclipse. Ou seja, era um computador puramente mecânico, com uma lógica de funcionamento muito parecida com a das máquinas modernas. E não parou por aí, não. Quanto mais a teoria ganhava força, surgiam interpretações ainda mais ousadas. E se aquele dispositivo fosse capaz de prever eclipses? E se conseguisse calcular o movimento dos planetas? E se de alguma forma pudesse simular o próprio cosmos, refletindo como os gregos viam o universo? Para entender o peso dessa hipótese, é preciso lembrar que naquela época a visão dominante era o modelo geocêntrico, o que se acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e os planetas giravam ao seu redor. Uma pequena pausa só para te lembrar que a ciência já refutou esse modelo, viu? Aqui na nossa galáxia, tudo gira em torno do Sol e nunca o contrário. Continuando, se o mecanismo de Antiquitera fosse mesmo o que as inscrições sugeriam, ele não apenas reproduzia o modelo geocêntrico de ver o universo, como também fazia isso com uma precisão impressionante para a tecnologia disponível há 2 milênios. O mais fascinante era imaginar quem teria criado algo assim. Não se tratava apenas de habilidade manual. Era preciso um conhecimento profundo de astronomia, matemática e mecânica, um conjunto de saberes que, até então, os historiadores não associavam a um único objeto físico daquela época. Cada nova palavra decifrada alimentava a sensação de que o mundo estava diante de um artefato único. Um objeto que, de tão avançado, parecia deslocado no tempo. Um mistério que transformava um simples bloco de bronze corroído em um portal para a mente de um inventor grego que foi capaz de condensar todo o universo em um punhado de rodas e dentes metálicos. Me conta, o que você está achando da nossa viagem pelo passado? Deixa aqui nos comentários, junto com o seu like, viu? Que isso ajuda muito a gente a continuar as nossas investigações e produzindo conteúdos para você, viu? Depois que as primeiras teorias sobre o mecanismo de Antiquitera começaram a surgir, ficou claro que havia um desafio monumental pela frente. Descobrir como aquela máquina funcionava de fato. Não era uma tarefa simples. O artefato estava fragmentado, incompleto e severamente danificado pela ação do mar e do tempo. As partes recuperadas mostravam engrenagens corroídas, dentes gastos, placas com inscrições parcialmente apagadas e superfícies irregulares. Qualquer tentativa de manipular ou desmontar as peças corria o risco de destruir o objeto
ainda mais. Foi aí que a tecnologia se tornou a grande aliada dos pesquisadores. Ao longo das décadas, à medida que novas ferramentas eram inventadas, elas eram aplicadas ao estudo do mecanismo de Antikythera. Os raios-X permitiram enxergar além da superfície corroída, revelando o interior das engrenagens sem precisar tocar nelas. Mais tarde, a tomografia computadorizada trouxe imagens ainda mais detalhadas, permitindo observar cada camada interna e cada conexão mecânica. O escaneamento 3D possibilitou criar modelos digitais em alta resolução, com medições precisas e sem risco para os fragmentos originais. Esses métodos trouxeram uma riqueza de detalhes. O mecanismo tinha 82 peças no total, com engrenagens de tamanhos e funções diferentes, todas interligadas. Era um sistema complexo no qual o movimento de uma única roda dentada influenciava várias outras. Mesmo com informações novas, o projeto de reconstruir o mecanismo original não parecia nada fácil. Faltavam peças, algumas estavam totalmente danificadas e nem todas pertenciam ao mesmo lugar da estrutura, o que dificultava entender a ordem e a função de cada um. Era quase que tentar montar um quebra-cabeça milenar e parcialmente destruído. Além dos obstáculos técnicos, também existiam os humanos. Diferentes equipes de pesquisadores tinham interpretações distintas sobre como as peças deveriam se encaixar. Houve erros de medição, hipóteses que precisaram ser descartadas e até conflitos sobre qual seria a reconstrução mais fiel. Mesmo com tantos desafios, nomes como Derek Price e Michael Wright se dedicaram por anos à missão de dar forma àquela máquina perdida no tempo. O esforço valeu a pena. Aos poucos, funções específicas começaram a se revelar. O mecanismo conseguia calcular o ciclo metônico de 19 anos, essencial para alinhar os calendários solar e lunar. Também registrava o ciclo olímpico de 4 anos, algo que possivelmente servia para marcar as datas dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E talvez o mais impressionante, o objeto conseguia simular o movimento dos 5 planetas conhecidos naquela época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, todos visíveis a olho nu. E tudo isso era feito de forma puramente mecânica, sem eletricidade, sem baterias, apenas pela movimentação das engrenagens. Bastava girar uma manivela para que o sistema inteiro ganhasse vida, mostrando em uma espécie de mapa astronômico tudo sobre a posição dos astros e até os eclipses. Vale lembrar que o mecanismo de Antikythera reproduzia de forma incrivelmente precisa os padrões daquela época. Ele também era reflexo de como a civilização entendia o universo, com todas as limitações da época, o que não deixa de ser impressionante. Mesmo depois de décadas de estudo, reconstruções e análises, o mecanismo de Antikythera continua sendo, em muitos aspectos, um enigma. As descobertas feitas até hoje já são impressionantes por si só, mas o que fascina é que nem todos os mistérios foram resolvidos. Por mais que tenhamos uma boa ideia de como ele funcionava e quais eram as suas principais funções, ainda restam perguntas sem respostas, e talvez seja exatamente isso que mantém viva a curiosidade de cientistas do mundo todo. Uma das certezas que os pesquisadores têm é que o mecanismo não era perfeito. A sua precisão, embora extraordinária para os padrões da época, tinha limitações. Em alguns cálculos astronômicos, o erro chegava a cerca de um signo zodiacal, algo que, para a época, não invalidava a utilidade do artefato, mas que mostra que ele estava sujeito às imperfeições. Ainda assim, pensar que um objeto feito com instrumentos manuais e técnicas primitivas poderia se aproximar tanto da precisão moderna é algo que desafia a lógica. E quando a ciência encontra algo tão à frente de seu tempo, é inevitável que surjam interpretações mais ousadas. Algumas teorias completamente fora do consenso acadêmico sugerem que o mecanismo teria sido construído com a ajuda
de seres extraterrestres. Outras afirmam que ele poderia ser uma espécie de máquina do tempo, deixada por alguma civilização desconhecida. Essas ideias, é claro, pertencem mais ao campo da ficção e da imaginação popular do que ao da pesquisa científica, mas ajudam a explicar o fascínio que o mecanismo de Antiquitera exerce até hoje. A teoria mais aceita é bem mais realista, a de que o mecanismo foi idealizado e construído por engenheiros gregos altamente qualificados, profissionais que dominavam astronomia, matemática e mecânica de forma tão integrada que conseguiram reunir todo esse conhecimento em um único objeto. Isso exigia habilidade técnica e uma compreensão profunda de como traduzir fenômenos astronômicos em movimentos mecânicos, algo que parecia impossível para aquela época. O uso exato do mecanismo ainda gera debate. Alguns acreditam que ele era uma ferramenta de trabalho para astrônomos. Outros defendem que ele poderia ter sido um objeto de luxo feito para impressionar visitantes e convidados, talvez exposto em salões como uma peça de prestígio e poder. Também existe a tese de que ele tinha um papel educacional, ajudando a ensinar conceitos complexos de forma visual e interativa. E existe a possibilidade de que ele também fosse usado para confeccionar horóscopos, já que a astrologia era uma prática muito presente na cultura grega da época. Independentemente de qual dessas hipóteses esteja correta, o que ninguém questiona é o impacto histórico e cultural do mecanismo de Antiquitera. Sua existência força os estudiosos a repensarem o que sabemos sobre a tecnologia antiga, mostrando que tecnologias complexas não são exclusivas da modernidade. E essa reflexão leva a uma pergunta intrigante. E se o navio não tivesse afundado? Bem, será que a tecnologia por trás dessa máquina teria se espalhado rapidamente pelo mundo antigo? Talvez tivéssemos visto instrumentos semelhantes sendo usados por outras civilizações. Talvez, quem sabe, a própria revolução científica tivesse acontecido muito antes. Se você gosta de assuntos como esse, curtiu o vídeo e tem brothers e sisters que também estão sintonizados nesse tipo de assunto, esquece não, compartilha o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo ou nova por aqui, ative o sininho, principalmente aquele para todas as notificações, isso dá uma força danada pra gente seguir produzindo conteúdo de qualidade para você, que é o que você merece. Beijo grande, até o próximo vídeo, eu sou Boco, este é o canal Top 10. Quer mais informação? Clica no próximo vídeo que está na sua tela. Vai te surpreender.